Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo bem? Chegando com mais um Moda Importa. Chegamos na edição número... 73. Tem certeza absoluta? Absoluta. Nosso primeiro episódio de 2023. Nosso terceiro ano já, Bom, né? Já é o Que nosso coisa, terceiro hein? ano. É. Começou em 21, teve 22 e atravessamos agora 23. Não chega a dar 3 anos, claro, né? Mas enfim, muito obrigado a você que nos acompanha, muito obrigado. Continuaremos aqui com o Moda Importa, trazendo e provando que vários temas que a gente nem acredita estão linkados com a moda. Claro que alguns são absolutos, alguns são muito abertos, né? Um hoje é muito linkado, o outro hoje não necessariamente é. Enfim, a gente vai tentar dar uma misturada por aqui, mas este é o programa que chega na sua edição número 73. Água da Pedra tá com a gente, vou abrir a minha água da pedra com gás, ó. Atenção. Tintim, a minha tá no fim já. Eu tava até tomando, ó. Tava no fim. E eu não sou a da água com gás, mas tem dias que pede, né? Pede, Que pede hoje, aquele... tipo todos. Além de Água da Pedra, o Grupo Fluxo também tá com a gente. Natal do Bem Iguatemi. Acabou o Natal, mas continua até o dia 6 de janeiro. Quem comprou até R$600, valia um número, né? Tu ia comprando, somando, deu 600, ganhava um número. Através do aplicativo do Iguatemi, tá valendo ainda. E ainda tem 3 BMW X1 para sorteio, certo? Dia 6 acaba. Então, a gente tá gravando no dia 3, para ser lançado no dia 4. Então tem mais um tempinho aí. Lembrando que essas BMW X1 são do Grupo ESA, que também tá com a gente nesse tempão todo aqui no Moda Importa. Então um beijo pra rapaziada da IESA também. E para fechar o nosso quarteto de patrocinadores, Produtos Nelly. Ousando cada vez mais, Marcela. Aqui em casa, todo o processo de limpeza praticamente da casa é feita por Produtos Nelly. É isso? Quais são as novidades? Temos novidades para o mundo das roupas, para o mundo das áreas de serviço, para o mundo da máquina de lavar, né? Com amaciante e lava-roupas com o mesmo perfume. E é isso que a Arely está lançando em janeiro. Já estamos, se não me engano, em 7 produtos, 8 produtos. Eu até o final do programa confirmo para vocês todo o portfólio de produtos. E nessa semana que falamos aqui de Iguatemi, finalizando ainda promoções de Natal, vou mostrar Nelly nas gôndolas, porque as pessoas nos perguntam muito, né? Onde eu encontro Nelly. Então, mostrarei. Perfeito. Bom, vamos lá. A gente teve no mesmo dia a morte de 2 ícones nos seus mundos. Isso. Né? Um dos ícones é um ícone que avançou mundos, né? Que saiu do mundo do futebol. A gente está falando de Edson Arantes do Nascimento. E morreu o Edson, né? Porque Pelé é realmente eterno, como diz aquele filme dele, enfim. No dia de hoje, que a gente está gravando, ele acabou de ser sepultado em Santos, no litoral paulista. Um cortejo muito bonito, parou na frente da mãe dele, que ainda é viva. Dona Celeste tem 100 anos, ela não saiu para fora da casa. A irmã dele, mais vários parentes estavam por ali. Foi uma homenagem muito merecida ao rei do futebol, né? Mas também que avançou mundos nunca imagináveis assim para um jogador de futebol. Histórias linkadas ao futebol do Pelé tem várias, né? Aquelas mais famosas, aquelas frases, né? Pelé parou uma guerra, é verdade, na Nigéria. Né? Pelé é tricampeão mundial, é verdade, com a seleção brasileira, né? Mais 2 pelo Santos. Ele é protagonista no primeiro e no último. No do meio ele se machuca. E aí, quem vira protagonista é o Garrincha. Olha que loucura. Aliás, Marcela, futebolisticamente falando, quando Garrincha e Pelé jogaram pela seleção brasileira, ela nunca perdeu. Nunca nenhum time venceu Pelé e Garrincha jogando juntos. Nenhuma seleção ganhou do Pelé e do Garrincha. Juntos eles jogavam, se tornavam imbatíveis. É a famosa melhor seleção de todos os tempos, já o Garrincha conhecida e reconhecida pelo Federico, nosso filho? O Garrincha não estava nela. O maior esquadrão de todos os tempos é o esquadrão de 70. E aí os super craques eram o Pelé, o Jairzinho, o Tostão, o Rivelino, o Gerson, um pouquinho abaixo deles o Clodoaldo, enfim, né? Esse era o super craques desse time, que é o maior time de futebol de todos os tempos, certamente, né? Que luta para também ser o maior time de processo coletivo. Talvez o Dream Team de 92 consiga parear, porque ali estava o Magic Johnson, o Larry Bird, o Michael Jordan, enfim, né? David Robinson, Charles Barkley, era muita gente boa ali no mesmo time, porque a NBA não deixava que os seus atletas jogassem as Olimpíadas. E aí em Barcelona tem pela primeira vez a liberdade para isso. E aí, obviamente, que é um passeio, uma coisa absurda que acontece por lá, né? Por que a NBA não deixava? Desculpa ter que abrir esse parênteses, mas é porque a minha curiosidade a NBA era uma liga superior à liga em ao alguns Comitê momentos Olímpico? podia atrapalhar o calendário, não tem uma definição muito clara, assim, sobre isso, assim, mas eram coisas meio bobagens, assim, né? Mas aí quando a NBA quer se tornar ela nota que ela pode ser uma liga mundial,
né? Sim. Ela vê a Olimpíada como um grande holofote, que assim foi. Tanto que esse time recebeu o nome de Dream Team, né? O time dos sonhos, enfim. No mesmo dia morreu quem mais, Marcela, no mundo da moda, linkado Pois absolutamente então, a ele? o Luciano mesmo disse, quando eu mandei a notícia para ele, falei, morreu Vivienne Westwood. E aí a gente vai para um nicho, muito nicho na moda, mas que ao mesmo tempo traz aqui também rock and roll, traz feminismo, traz um monte de lutas, batalhas, conquistas que esta grande mulher teve. Morreu no mesmo dia do Pelé, e eu queria começar falando um pouquinho disso, lendo um texto curtinho da jornalista Ana Garmendia, jornalista de moda, que sabe muito de moda também, que fez um texto pequenininho falando dos dois, que vai assim: Vivienne Westwood e Pelé, que bola de luz no universo se fez. A gente tem que anotar a data. O mundo explodiu. Zerem os cronômetros. Queimem seus incensos, acendam suas velas, façam suas rezas, batam seus tambores, rodem suas saias. A divindade subiu aos céus. Até quem é ateu sabe, ela diz. A unanimidade, enfim, se faz, vejam bem. Todos lamentam esta dupla partida, é milagre. Num fim de tempo esfacelado pela barbárie e pelo ódio, então falar-se de amor, 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 e de liberdade, pois a rainha é punk. Falaremos sobre isso. Eu abro os parênteses. Parem de comprar, parem de destruir os mares, rasguem a fenda da saia e estraçalhem as camisetas. Ninguém é mais importante que não possa ser humano com o outro. Daí ela vem, fala do taoísmo, que era a religião que a Vivienne Westwood praticava, e aí o rei mandou dançar bonito. Joguem futebol com ginga, como um balé e em grupo. Ninguém faz nada sozinho, nem num gramado, quem dirá na vida. Aprendamos com ele. Save the date, 29 de dezembro será daqui para frente o dia que 2 deuses subiram aos céus. E assim encerram uma era. É a história da rainha do punk e o rei do futebol, mas eu prefiro pensar que eram deuses. E o nosso é um homem preto e brasileiro. É luz, gente. E aí, enfim, ela fala desta data que agora fica na moda, no futebol e também, como tu disse, no coletivo, né, nos esportes, no esporte coletivo, no trabalho em equipe. E no caso da Vivienne Westwood, é no caso, no rompimento de muitas barreiras, porque ela com um jeito muito doce e ao mesmo tempo muito rebelde, uma mulher muito educada e muito à frente do seu tempo, ajudou a criar o que a gente conhece como o movimento punk hoje junto aos Sex Pistols. A sua loja que existia e ainda existe em Londres, há uma grande marca que ela tocou durante todos esses anos e que agora ela nos deixa, na verdade, até o final da vida lutando pelo aquecimento global, lutando pelo contra o hiperconsumismo, mesmo com uma marca que obviamente precisa vender no mundo, dizendo para as pessoas comprarem menos, para as pessoas reutilizarem suas roupas. Ali a Ana Garmendia fala de rasguem suas camisetas, porque ela, né, no como ficou marcado no punk, tinha suas camisetas rasgadas, suas calças rasgadas. Eh, então estamos falando talvez claro que não é aqui fazer uma comparação de tamanho e de importância para o mundo todo, mas em suas áreas, né, em seus pesos, 2 grandes ícones, digamos assim. A Marcela estava dormindo na segunda hora do ano e eu estava no Instagram batendo boca com alguns argentinos numa postagem que falava sobre o Messi ser o maior de todos os tempos, né? E, obviamente, né, batendo boca e ganhando a discussão. Porque meus adversários eram muito frágeis. E eles eram muito frágeis porque eles eram muito jovens. E os jovens têm um grande defeito, e eu sou jovem para algumas pessoas, a Marcela é jovem para outras, porque o jovem, ele geralmente tem uma incapacidade de entender que a vida é um segmento. Alguém tem que ter arrebentado algo para a gente estar aqui hoje. Né? A grande revolução da sua vida, pequeno jovem, não foi você que fez. Foi alguém que fez antes. E o Pelé e a Vivienne, né, eles são perfeitos exemplos. E um morreu com 82 anos de idade, o Pelé, e ela morreu com 81 anos de idade. Eles quase nasceram no mesmo ano. Né? E Que cada louco um, do isso, né? seu jeito, fez alguns rompimentos, e às vezes sem querer fazer. Só por serem daquele jeito, que deram liberdade para o jovem que hoje escreve no Instagram e hoje usa uma roupa, poder fazer alguns atos.
e realizar alguns atos. Então eu tenho pouquíssima paciência com gente sem memória, ou pior do que sem memória, incapacidade de entender que as coisas vão sendo construídas aos poucos. Eu estou lendo um livro chamado A Jornada dos Nossos Genes, escrito pelo Johan Kroos e o Thomas Trapp, que é maravilhoso, porque ele conta as transformações que a gente, o ser humano, né, antes de ser esse ser humano nós aqui, esse Homo erectus, tudo que aconteceu para a gente chegar aqui. Quanto de tragédia, de modificação genética, enfim, vem lá do chimpanzé, por que foi para aqui, por que é assim, por que é assado, por que o olho é puxado, por que a cor é negra, por que a cor é branca, por que o olho é azul, e aí vai achando através de uma nova tecnologia chamada de que mistura a arqueologia com genética, arqueogenética, que é um estudo profundo disso, e aí esse livro ainda mais bateu, porque eu estou lendo ele exatamente no momento onde acontecem essas duas mortes, né? Então, pegando o jovem sem memória, que cospe no passado, eu acho que primeiro o jovem tem que ser assim. O jovem tem que ter liberdade para ser um ignorante, no melhor sentido da palavra. Ele tem que ser ignorante. Porque ele é jovem, porque ele pode. Porque ele é jovem, porque ele pode, e porque a gente é assim. Eu estou sendo ignorante agora, com meus 43 anos de idade, né? Observado por alguém que acha que eu dei uma opinião errada, que eu falei alguma coisa, bobagem, enfim, coisas desse tipo assim. Então o jovem tem que ter esse direito, né? Ele pode falar, isso é muito bom, né? Mas os jovens que vão crescer, que serão os melhores daqui a pouquinho, são os jovens que têm essa capacidade de entendimento do passado. Por isso que a história é apaixonante, né? Por isso que a gente se apaixona por história, por isso que a gente adora ir em museu, né? Quem adora fazer isso, né? Então, para o Messi poder jogar 5 Copas e não receber nenhuma paulada a ponto de tirá-lo de uma Copa, como aconteceu com o Pelé em 66, teve que existir o Pelé, que por ter saído da Copa de 66 abaixo de porrada, a FIFA muda a regra do jogo e cria cartões amarelo e vermelho. Foi aí. É aí que o Messi consegue jogar 5 Copas, só ninguém dá uma no joelho dele e sair. Porque os caras têm medo de ser expulso. De entender que as dificuldades do passado eram muito maiores. Os gramados eram péssimos para a bola rolar. Os fardamentos não tinham nenhuma tecnologia. A bola era terrível. O calçado dava calo e machucava muito mais. A tecnologia de medicina, de fisiologia e de fisioterapia eram banais perto do que são agora. E esses gênios da humanidade, eles conseguiam transformar o esporte. E o Pelé, eu vou além, falei isso em alguns outros lugares, o Pelé não é apenas um jogador de futebol, ele pegou uma profissão e transformou em arte. Antes do Pelé, o futebol era um esporte. E ele é o esporte mais praticado na história da humanidade por causa do Pelé. Então o jovenzinho, que não olha para o passado com respeito, e pode ser uma rivalidade entre Argentina e Brasil, e eu entendo, ele está cuspindo no Kempis. Ele está cuspindo no Di Stéfano. Ele está cuspindo no Maradona. Ele está cuspindo na história dele. Que faz com que ele, afinal de contas, hoje se apaixone pelo Messi porque alguém jogou bola antes para fazer o que o Messi fez. E faz. Que é pura arte também. E que me emocionou muito no estádio ao vencer a Copa do Mundo. Eu era uma testemunha ocular. Eu ganhei de presente a final da Copa do Mundo de 2022. Eu ganhei de presente. Então, Até Marcela, porque esse é o primeiro ano, modo importa que a gente faz depois do teu retorno né? da Copa do Mundo, do Catar. Fizemos alguns episódios enquanto estava lá, claro, né, com uma dificuldade de fuso horário e tal, mas a gente não comentou isso, porque teve esse grande momento que tu viveu, enfim, pela 4ª vez uma Copa do Mundo, mas uma final como Terceira essa. final, né? Terceira final, e Mbappé e Messi, 2 grandes nomes. Já falamos de Mbappé aqui, se não me engano, com sua relação com a moda também. Mas assim, para completar e chegar na Viviane, tá? Às vezes a gente é ativista só por existir, né? Exatamente. E o ativismo, ele tem um ativismo vazio, o ativismo que dá grana, e tem um ativismo que muda o mundo. E muitos dos ativistas que mudaram o mundo, eles não pensavam que eram ativistas. O Pelé, junto com o Muhammad Ali, e mais tarde com Mandela, foram negros que conquistaram o mundo. Negros. Um dava soco e o outro jogava bola. E o outro
no momento de maior vingança da história da humanidade, ele optou por não fazê-la. Eles eram ativistas sem serem ativistas. Sem E eu pegar essa preciso pecha. pegar esse gancho, porque é aí Eu tô abrindo para que ti. entra E a aí história da entra a Viviane. Viviane. Aí o jovem, o mesmo jovem, né? Que, de novo, respeito muito poder falar, mas desrespeito muito a incapacidade de enxergar o passado como um tijolo para ele agora estando apaixonado por algo. Uhum. E aí a gente chega na Exato. Viviane e tudo que ela fez para um jovem hoje ter as liberdades que tem ao se vestir. Cite-as, Marcela. Talvez, mais do que um jovem ter uma liberdade para se vestir, uma mulher ter a liberdade de se vestir como queria, já, obviamente, antecessoras dela, né? A gente fala muito do Chanel aqui, enfim, mas ela, no auge de uma Londres contestadora, sem nenhuma formação em moda, uma mulher que nasceu no interior da Inglaterra, eu já vou dizer, Ela é em meio Derbyshire, autodidata, né? Ela é meio Ela é meio autodidata. Ela foi autodidata, era uma Bom, o professora, pai dela era era uma sapateiro e a mãe professora, dela trabalhava com uma eu empresa não de lembro o que a algodão. mãe dela, Empresa de algodão. po Empresa de algodão. pode ser da região, e Uma aí ela fábrica de como algodão. professora conhece o McLaren, né, na verdade Malcolm McLaren, que veio a ser depois então o produtor, né, Empresário e Sex Pistols. empresário dos Sex Pistols. E essa turma que se junta faz com que muitas coisas explodam e aconteçam nesse universo que se relaciona com design, moda, ativismo, sem necessariamente estar trabalhando para um ativismo, porque tu está fazendo alguma coisa no seu ímpeto, né, é o teu jeito de ver o mundo, e aí que eu queria pegar o gancho com o que tu falou, com como tu falou que o Pelé fez. São revoluções que vêm ao natural, porque ela estava lá naquele universo de rock and roll, onde se criou um movimento do punk, onde ela rasgou as camisetas, rasgou as calças, colocou plataformas enormes em mulheres, colocou vestidos de látex, bandagem, fez com que aquela loja fosse uma loja Chamada Sex. onde essas pessoas se encontravam, mas também fosse um establishment, né, como a gente gosta de dizer, assim, um lugar onde as coisas aconteciam, e lá parecia que tudo explodia, tudo era alavancado. E aos poucos ela foi colocando na moda que ela fez ao longo de 50 anos, porque depois dessa loja, como eu falei, se criou a marca com o nome dela, desfilando até o final, falando tudo o que ela queria, vestindo o que ela queria, rasgando as roupas da maneira que ela queria. Se hoje tu pode chegar numa loja de departamento, comprar uma calça jeans que já vem rasgada, isso se deve a Vivienne Westwood. Se hoje, talvez, usar esta camiseta branca com uma calça jeans toda rasgada seja interessante, isso se deve a Vivienne Westwood, mas mais do que isso, o espaço para essa mulher no meio do rock and roll poder falar sobre moda, sobre design, estar à frente disso e ao longo de 50 anos falar sobre defender a Amazônia, sobre os direitos das mulheres, sobre violência doméstica, falar sobre um monte de coisa, porque vinha dela, porque era o que ela acreditava, porque aquilo era natural, e ao mesmo tempo falar sobre amor, ser super educada, ter um carisma gigantesco. Então, eu acho que são coisas que ficam para além, né, de uma marca, para além de uma carreira, ficam num movimento como o punk, ficam no que ela deixa na sua marca. E ela Histórias fala que bonitas, né? sim, Histórias bonitas, né? Ela empregou, por eles exemplo, queriam. Não, costureiras africanas e pagava um salário muito maior do que a média. Saía daquela coisa só da. Vou fazer do ativismo de Instagram, de é Twitter. isso. Entende? Tipo assim, Exato. coisas reais, assim, sabe? Ela foi encontrar com a Rainha Elizabeth num vestido e disse que depois estava sem calcinha. E isso é bobagem, isso tem um sentido, no sentido. Tem aquele exagero que é muito próprio da moda e que é muito bonito. Tu olha um desfile de moda, mas eu nunca vou usar essa roupa. Claro, aquilo ali é uma arte sendo colocada. Aquilo é um exagero. Tem que fazer uma leitura daquilo. Entende? Tipo assim, aquilo é um É texto tu do Nelson pegar Rodrigues sobre o Pelé. Tipo assim, ele é É tu exagerado, pegar o xadrez do clássico do Reino Unido e colocar as fivelas e colocar, desconstruir a saia kilt, pegar o tartan, aquele super xadrez escocês, e colocar os alfinetes e as joaninhas e rasgar um pedaço, colocar junto com uma camiseta branca com uma plataforma enorme, com o teu cabelo vermelho pintado, e
tu dizer que tu quer destruir o establishment, mas destruir de um jeito que seja interessante para todo mundo. Era isso que eles falavam, vamos destruir com arte, vamos destruir com música. E claro que isso não cabe hoje. Ela ajudou, Marcela, as pessoas serem como elas querem ser. É isso. Você já viveu numa casa, numa cidade, ou antes num bairro, ou num prédio, ou em algum lugar, que, claro, desde que você não esteja cortando algumas regras que atrapalham a vida das outras pessoas, né? Não podendo ser quem você é. Se você hoje consegue ser bastante tempo na sua vida quem você é porque alguns seres humanos fizeram algumas coisas. E esses seres humanos estão velhos ou morreram. E é por isso que os mortos merecem respeito. É por isso que a gente tem que saber quem foram essas pessoas. Exatamente. O que elas fizeram pra gente estar aqui hoje. Entendeu? Tipo assim, não é agora, não é. Na história da humanidade, tu não é nada. Nada. E olha que coisa linda que tem seres humanos que decidem que no mesmo dia vão deixar o planeta Terra que não são nada. Eles vão ser algo para sempre, porque eles fizeram algo na vida ou que te entreteu, ou que te alegrou, ou que te informou, ou que mexeu com a sua vida. A sua vida hoje, em 2023, em janeiro, no verão do Hemisfério Sul. Tem gente que consegue ficar para sempre. Não, e de novo, assim, uma das coisas que eu obviamente não conheço tanto dos pormenores da carreira do Pelé como tu, mas por ouvir, né, ao longo dessa semana, desses dias aqui, desde que ele faleceu, muito desse obituário, dessa história sendo narrada, né, e contada novamente, me chamou muito a atenção de que é unânime todo mundo dizendo e todo mundo falando que ele construiu, que ele deu o tamanho do futebol, ele fez o futebol arte, né, mas de uma maneira também muito pacífica, que ele sempre foi esse cara que brigava pela equipe, né, que sabia jogar em equipe e que Desculpa, tem um documentário da Netflix que é o mais recente sobre Pelé, se chama só Pelé, eu acho, que eu não critiquei ele assisti. na época, assim, né? Porque Eu lembro. Eu não o assisti, eu lembro que tu criticou. documentário cobra do Pelé uma situação com a ditadura militar brasileira, que, aliás, que o documentário não invoca isso. Quando o Pelé se aposenta da seleção brasileira, ele é muito cobrado pelos governantes brasileiros. E eu só quero lembrar de um detalhe: era uma ditadura. Ditadura, AI-5 estava lá rolando. Podia prender, podia fazer um monte de coisa, podia matar, podia torturar. Só para Desaparecer. lembrar o que é uma ditadura. Só por tu, sim, né? só por tu dizer o que pensava. Exatamente. O Pelé sempre teve entendimento que o ativismo e a política dele estavam na arte dele. O Pelé abriu o mundo para o povo preto, brasileiro e mundial, como poucos ativistas negros fizeram na história da humanidade. Só por ele ser o Pelé e fazer a arte dele. O Pelé deu identidade para um povo que teve o maior crime da humanidade, ou tá entre os dois maiores crimes da humanidade, que foi a escravidão. Né? E me chamou muita atenção também que blá, blá, blá. Ele jogando na seleção brasileira apenas 50 anos depois de ter desaparecido, digamos assim, desaparecido é o bom, né, entre aspas, a escravidão no Brasil, porque a gente tem situações análogas, mas tu entendeu? Eu tava lendo, é muito recente a história, é uma história de um país, e aí vem um homem preto do interior de Minas Gerais e conquista o mundo fazendo o que ele sabia fazer, que era o seu esporte, né, com a sua arte. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre desses pormenores, sobre o design do esporte. Falei sobre os pormenores do que a Vivienne Westwood fez na roupa e na moda, o que ele fez em termos de jogo, de design, a primeira de como coisa jogar. é essa aqui, você pode assistir também, né? Agora Sim. o Moda Importa aí no Spotify, né? Ó, a primeira coisa é isso aqui, ó. Vou largar o fone, vou parar de falar e tu narra, Marcelo. Neste momento, Luciano se levanta da cadeira e vira para mostrar sua camiseta azul com um número 10 em amarelo escrito atrás, bordado atrás. A primeira coisa é o número 10 com serifa no 1 virar um símbolo, né? O Messi usa 10 por quê? Por que todo mundo quer ser o 10, né? Então ele, no design, transforma. Os ornamentos antigos são muito mais lindos, né? Eles são muito mais limpos.
E hoje eu tava vendo no cortejo dele, uma casa pendurou uma camisa branca com o número 10, preto. Não precisa me falar mais nada. O clube mais famoso do mundo é o Real Madrid. E ele não tem esse significado. A camisa 10 do Real Madrid virada de costas para mim não tem o significado que tem a do Santos, um clube do interior do Brasil, por causa de um ser humano. Então tem um design linkado a um número no futebol, que é o 10. E o Pelé só pega a 10 porque um atleta se quebrou a perna. E ele estreia, para nunca mais sair do Santos. Foram 19 temporadas no Santos, imagina. Meu Deus. Era uma outra época, certamente se surge um Pelé hoje, ele fica uma temporada, 2 aqui no máximo, e vai para a Europa ganhar milhões e milhões Alguém e já milhões, leva. né? Que o talento dele é insuportável para caber no Brasil, que é uma classe B de pagamento de futebol, de qualidade de futebol. Eu tô dizendo Sim. as ligas aqui, né? Enfim, né? E linkado à seleção brasileira também tem essa beleza, né? Tem uma grande lenda, eu tô com a camisa de 58, o Pelé com 17 anos de idade estreou na Copa do Mundo. 17 anos de idade. Ele joga 4 partidas, faz 6 gols. Com 17 anos de idade. Dando balãozinho. Os caras tentando quebrar ele. Arrebentar ele. Então surge o gênio assim. E a seleção brasileira pegou a Suécia, que era a dona da casa, na final. E a Suécia joga de amarelo. E a Suécia não cede a camisa amarela. Aí a seleção vai lá e joga de azul. Por isso que essa camisa ficou famosa, azul. Diz a lenda que os jogadores eram muito supersticiosos e não queriam jogar de azul. E que acho que era o Paulo Carneiro, se não me engano, era o chefe da delegação, ele inventa uma questão religiosa, que o manto de Nossa Senhora era azul. Que eles jogariam com a cor do manto. Isso depois foi meio que quebrado, porque o Brasil já tinha jogado alguns outros jogos e alguns outros anos com a camisa azul, né? A camisa amarela já tinha sido lançada há pouco tempo. O Brasil perde para o Uruguai no Maracanã com a branca. É o Aldir Schli, que faz a camisa canarinho amarela. E a camisa amarela com o número 10 verde também tem um significado. Também é muito grande. E também é muito grande por causa do Pelé. Então tem umas coisas meio, sabe, meio de semiótica, assim, sabe? Que tu bate, tu enxerga, sabe o que é, né? Não, e assim, Bate e de verdade, não existe tu ser brasileiro e tu não saber quem é o Pelé. Não existe. A pessoa eu tô falando de Brasil, porque eu, muito nova, tive a oportunidade de ir para lugares, assim, remotos, muito antes de internet, de Instagram, e as pessoas te falam: "De onde tu é?". "Brasil". "Pelé". Isso 95, viajar para o exterior, que era uma epopeia, e a pessoa, o Brasil é o Pelé, né, ele é reconhecido no mundo. Como foi que foi nos Pelé virou Estados adjetivo, Unidos? Marcela. Virou adjetivo. Exato, Tipo assim, o cara tá desenhando roupa bem pra cacete. Esse é o Pelé da moda. Esse é o exatamente. Pelé O do rei, basquete, né, falava do é Michael o Jordan. Tipo assim, virou um adjetivo. Tipo assim, tu faz uma coisa tão bem, tão bem, tão bem, tão bem, tá o Pelé da coisa. Tipo assim, esse é Pelé, esse é foda. Sabe? Enfim, esse é o tamanho. enfim. Então perdemos Vivienne Westwood e Edson Arantes do Nascimento nos deixaram no mesmo dia. Um com 82, outra com 81. E esse programa um é em isso. Londres, um no Brasil, Um em um em Londres, Londres, um em no São outro em São Paulo. Paulo. E esse programa é uma homenagem não só aos dois, que é muito óbvio, mas a você, que olha com um terno carinho, uma terna atenção para aqueles que fizeram algo pra gente estar podendo fazer outras coisas aqui. Alguém fez. Não foi você que fez. Não foi a gente que fez. Alguém fez antes pra você. Por estar tendo algumas liberdades, vestindo algumas coisas, falando de algumas coisas e tendo uma vida um pouquinho melhor. Não tá perfeita ainda. Talvez as nossas gerações não vejam isso. Mas teve gente muito grande no passado que fez apenas fazendo arte. Apenas fazendo aquilo que eles nasceram pra fazer. Pelé e Viviane, um beijo pra vocês, onde vocês estejam aí, certo? E a gente volta na semana que vem com mais um Moda Importa. Essa foi a edição número 73. Muito obrigado à Água da Pedra, a Natal do Bem do Guatemi, a também Grupo IESA, a também Produtos Nelly. Tchau, Marcela. Beijo. Um beijo. Tchau, gente.